Meus amigos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa mais uma tertúlia, tertúlia de julho. Eu queria, em nome do nosso eterno presidente José Luiz Gomes do Amaral e da nossa querida acadêmica Elisa Bonfá, que também é membro da Academia Nacional de Medicina, ambos, né, com o Quilit aqui também, saudar todos vocês, tá? Sejam muito bem-vindos aí também. E também queria, em nome do Vitor Ajar, convidado aqui do Ricardo, saudar todos os visitantes aí também. Bom, eu queria apresentar o nosso palestrante e eu vou fazer de uma maneira, uma introdução poética aqui para ele. Exatamente. Eu queria evocar aqui o que eu já disse uma vez aqui, uma frase que ficou famosa do diplomata e grande poeta Vinícius de Moraes, que numa das músicas dele ele pôs o seguinte: a vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros na vida. Eu conheço o Ricardo, como ele falou, há pouco tempo, né? Estamos comemorando 51 anos que eu conheci o Ricardo. Conheci o Ricardo no trote da faculdade. E foi uma época para mim muito boa, porque eu vibrei com o trote. Eu, particularmente, para mim foi um pódio. Mas o Ricardo, desde aquela época de estudante, ele já mostrava tendência assim de liderança, ele já tinha um espírito de liderança. E ele presidiu a Associação Atlética da faculdade, uma época muito boa, embora tanto ele quanto eu não éramos bons jogadores de futebol, mas nós participamos de várias competições interclasses, interrepúblicas, inclusive, e foi um momento assim, inesquecível para nós, para mim particularmente. O Ricardo, no final do curso, resolveu fazer otorrino e ele acabou ingressando no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, e fez a sua residência lá, e depois ele acabou, pela competência dele e pela oportunidade, ele acabou entrando no quadro de docente da faculdade e fez carreira universitária. Vale mencionar também que ele fez um fellowship em otoneurologia em Zurique. E o Ricardo galgou todos os pós da carreira universitária na USP e, desde 2006, ele é o professor titular de otorrino. Então, portanto, há 18 anos, o Ricardo é o professor titular de otorrino da USP. Se eu for ler o currículo dele aqui, não vai ter palestra, mas então eu vou resumir aqui. O Ricardo, ele publicou cerca de 400 artigos em revistas científicas, autor de 14 livros na área de otorrino. Ele foi editor do Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. Ele presidiu a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia, presidiu a Sociedade Brasileira de Otologia e ele ministrou mais ou menos mais de 500 conferências e palestras em 45 países. O Ricardo, ele é nosso membro aqui da Academia de Medicina, membro emérito da Academia de Medicina, cadeira 45, e já recebeu 15 prêmios nacionais e internacionais. E o Ricardo se especializou muito nessa área de audição. Ele tem algumas dezenas de técnicas cirúrgicas para recuperação da audição e para tumores da base lateral do crânio. Bom, Ricardo, esse é o resumo que eu queria falar, mas eu queria falar um resumo curricular meu de coração. O Ricardo, ele é um dos membros mais ilustres, que honra muito a turma dele,
da qual eu pertenci, a turma de 78, que tinha uns 60 alunos anuais lá na nossa faculdade, e é uma honra muito grande poder estar aqui com você agora, depois de tantos anos que passaram na nossa vida, e você está aqui hoje com a gente, aqui dando essa palestra. Então, seja muito bem-vindo, você pode ficar lá na frente, e o tempo é seu, Ricardo. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos, né? E para mim é uma honra muito grande estar aqui. Eu já sou membro da academia há muitos anos e realmente dividir com vocês, os colegas ilustres aqui de São Paulo, né? Eu acho que é uma grande honra, né? O Zé Luiz, o Zé Luiz foi meu anestesista, né, Zé Luiz? Eu operava bem ou mais ou menos? Então, e a professora Heloísa, imagina, eu nunca imaginava que ela viria aqui. Para mim é uma honra ela estar aqui, diretora da nossa faculdade, né? Então, assim, e todos vocês, né? Eu queria saudar. E o Hélio me pediu para mim falar alguma coisa, vamos dizer, da minha área, né? Eu sou um otorrinolaringologista, né? Mas eu dediquei praticamente a minha carreira à questão das doenças do ouvido, de modo geral. Não só da surdez, como de tumores, como de outras patologias que afetam o osso temporal. E para passar para frente. Bom, eu estou num trabalho muito forte, porque quando eu assumi a disciplina de otorrino em 2006, o único lugar do mundo em que a cabeça e pescoço não era ligada à otorrinolaringologia era na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, porque na Ribeirão Preto outras universidades públicas aqui do Brasil são, e nos Estados Unidos, na Europa, todos são. Tanto que o Congresso Americano de Otorrinolaringologia chama-se Congresso Americano de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Lá na nossa faculdade, há 60 anos atrás, houve um rompimento, sabe, essas coisas de briga de professores, né, que acontecem poucos, né? E houve uma cisão. Então, os cirurgiões gerais, né, eles subiram, né, e começaram a atuar na cabeça e pescoço. A otorrino tinha uma área de atuação muito grande naquela época, com amígdala, com cirurgias mais simples, e o pessoal não se importou muito com isso. E aí houve essa cisão. E eu, dentro do meu. Se a gente pegar o meu memorial que eu apresentei para ser professor, eu tinha duas metas maiores. Uma delas era que a gente voltasse a ser o departamento de. Porque o nosso departamento é oftalmo, otorrino, né? E ficaria oftalmo, otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço. E isso eu estou conseguindo, junto com o professor Kowalski, que é uma pessoa maravilhosa, que todos aqui conhecem, um grande cientista, né? Ele tem um vasto, um vasto gama de publicações, né? E o professor Kowalski e eu estamos juntos, né? Tanto que nós criamos agora uma série de 6 livros que a gente chama de Guia Prático de Otorrino e Cirurgia de Cabeça e Pescoço, em que vai ter, por exemplo, a tiroide e paratiroide, esse daqui é o de otologia, né, que eu estou falando, rinologia e assim por diante, nós vamos juntar. E a ideia, justamente, é continuar, tentar juntar as residências, quer dizer, tentar fazer como é em todo lugar do mundo. Né? Isso daí a gente já conversou bastante, né, professora Luiz? E nós estamos tentando isso. E agora pus para trás, é para cá, para frente. Aí.
eu não entendi. Bom. Fora isso, a gente escreveu vários livros, textos, vários tratados, né? E esse tratado é um tratado de implante coclear e próteses auditivas implantáveis, que é a grande, uma das grandes achados, como vocês vão ver, uma das grandes criações da medicina nos últimos anos. E vocês vão ver isso ao decorrer dessa apresentação. O sentido da audição ele é muito importante para o mamífero, de modo geral, principalmente para o mamífero. Mas outros animais também precisam. Tanto que ele chega a ser... Eu preciso ficar no X, né? Eu estou indo cada vez mais para lá. Ele tem muitos animais que não conseguem, que são incompatíveis com a vida quando eles ficam surdos, porque eles conseguem ser predados facilmente. Porque o ouvido é um órgão que funciona 24 horas por dia. Por exemplo, a visão, você está dormindo, você está com o olho fechado, mas quem está te protegendo é o ouvido. E o ouvido tem 360 graus. A gente está sabendo o que vem de trás da gente, né? A gente está sabendo tudo que está em volta da gente através do ouvido. E ele é muito importante na procura do alimento para os animais. Né? Você vê que tem animais que a orelha é maior que a própria cabeça. Né? A inserção no meio, a gente se inserir no meio, a comunicação, né? A comunicação, o ouvido é primordial. E sempre que eu começo essa conferência, eu lembro, eu ponho essa fotografia da revista National Geographic, que os bebês que estão nascendo no século XXI, eles têm uma expectativa de vida de 120 anos. Então, vocês imaginam o quanto isso vai pesar para a nossa sociedade, de modo geral, né? Porque não adianta a gente chegar com 120 anos, né? Mas deitado num leito, sem ter qualidade de vida. E a audição é uma das coisas, como vocês vão ver, que mais estimulam o cérebro, e por isso que a gente precisa tratar essas pessoas. Antigamente, a gente tinha muita dificuldade de indicar um aparelho de audição para o paciente, porque o paciente não queria ficar com uma coisa pendurada na orelha, etc. e tal. Mas agora, com esses vários trabalhos que saíram, principalmente da John Hopkins, dos quais nós participamos de vários, provaram que a estimulação auditiva ela diminui em 9%, é a que mais diminui, 9% as demências precoces, ou inclusive uma delas, o Alzheimer, né? As perdas de memória e tudo isso. Então, a gente tem que pensar nisso, né? Já pensou quantos pacientes a gente vai ter? Né? Porque todo mundo, quando chega em torno de 60, 70 anos, uns mais, uns menos, aí já entra a parte genética, né? Tem famílias que vão mais rápido, famílias que vão mais devagar, e a gente vai ter muito paciente, né? Eu sou membro da Organização Mundial de Saúde, do Comitê de Audição, do Comitê de Audição de forma geral. E eu tenho participado em todas essas publicações que o Lancet faz. Aliás, ele fez um agora, né, que eu nem pus nesse slide ainda, dos anos vividos por incapacidade. E a Organização Mundial de Saúde, ela se importa muito com esse índice. Esse índice chama-se DAILY, que a gente fala. Então, de 347 doenças estudadas, a redução de audição é a quarta colocada em tempo que a gente fica com essa doença. Então, vocês veem que só perde para lombalgia, enxaqueca e ansiedade. Porque ansiedade aqui todo mundo né? Todo mundo aqui. Não existe uma pessoa não ansiosa, né? E no Brasil,
A OMS, em geral, ela considera que em torno de 10% da população mundial tem algum tipo de perda de audição. No IBGE, foi feito um levantamento e é a segunda causa de que os pacientes contam. Você tem alguma deficiência? Primeira causa é deficiência visual, segunda causa, deficiência auditiva. No Brasil, a gente fez uma tese de doutoramento, uma aluna minha, a Letícia Barac, em que a gente encontrou 5,4% da população brasileira com perdas auditivas que devem ser tratadas. Porque existem perdas auditivas leves, etc., que às vezes a gente não precisa ser tratado. E isso, se vocês fizerem uma conta da população brasileira, vocês vão ver, são milhões de pessoas que precisam ser tratadas. Com isso, a gente precisa informar o público, não só o público, como o governo, porque a surdez ela é uma doença oculta, né? É diferente, por exemplo, de uma deficiência que uma pessoa chega cega aqui, todo mundo vai perceber que ele é. Se uma pessoa chega sem um membro, todo mundo vai ver. O surdo, ele esconde isso, porque ele entra aqui, ele senta, fica aqui olhando, etc. e tal, mas você não consegue identificar uma pessoa que for surda. Eu não me entendo. Isso. A gente teve a honra, durante os anos, de terem 2 prêmios Nobel otorrinolaringologistas. Um deles foi Robert Barani, em 1914, que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pelos seus trabalhos da cápsula óptica do labirinto, das vertigens e dos desequilíbrios. E depois, o von Beckes, que é esse senhor que está aqui embaixo, e o von Beckes, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1961, ele era jovem, e eu cheguei a assistir uma aula do von Beckes no anfiteatro da Otorrino do HC. Ele veio para o Brasil e deu uma aula para nós no anfiteatro. E ele descobriu a teoria da cóclea passiva, em que ele trabalhava no Havaí, né, só uma curiosidade, na Universidade do Havaí, e ele, como não tinha naquela época ainda amplificadores tipo microscópios bons, etc., ele morreu um elefante lá no zoológico, e ele foi lá e dissecou todo o órgão auditivo desse elefante, e ele conseguiu comprovar essa teoria da cóclea passiva. Isso é, o som é uma onda mecânica, né, que está se propagando aqui através das moléculas do ar, chegando no ouvido de vocês. E, mas, em seguida, em 1978, esse pesquisador Kemp, ele conseguiu comprovar que as células cocleares não eram só passivas, eram ativas também. Tanto que isso é uma célula coclear ciliada em meio de cultura, e ele conseguiu comprovar, vejam só, que ela responde ao som. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the Então vejam que ela também é tanto passiva quanto ativa. Tá? Aí eu uso muito esse parágrafo de um livro do Aldous Huxley, que quase todos vocês conhecem, porque o livro mais famoso dele foi O Admirável Mundo Novo, né, que a maioria das pessoas aqui eu acho que já leram e quem não leu deve ler, porque realmente impressionante o que esse cara era inteligente e o que ele previa as coisas. E ele não era médico. E ele escreveu esse livro chamado Point Counterpoint, em 1929, em que ele descrevia
era uma novela, esse livro era uma história, né? Uma história. O ar vibrante sacudiu a membrana timpânica de Lord Edward e os martelos, bigorna e estribo, interconectados, foram postos em movimento de modo a agitar a membrana da janela oval e causar uma tormenta infinitesimal nos líquidos do labirinto. As terminações ciliadas do nervo auditivo, aquelas célulazinhas que os senhores viram, dançaram como algas em um mar bravo. Eu explico isso para o paciente, ó, é mais ou menos como se estivesse vindo aqueles filmes que tem os corais lá no fundo do mar, né? E essa movimentação gera um estímulo elétrico que vai ser transmitido para a córtex cerebral. E aí ele fala, um vasto número de obscuros milagres ocorreram no cérebro de Lord Edward, que era o personagem, que ele sussurrou em êxtase Bach, que era uma música do Bach que estava tocando. Então, você vê que já em 29 ele descrevia tudo. A única coisa que ele não conseguia explicar eram os obscuros milagres que aconteciam no cérebro. E até hoje a gente não consegue explicar isso. Tá? Esses obscuros milagres ainda a gente está procurando. Tá? Em audição, tudo que você trata mais precoce, o quanto mais cedo você trata, é melhor o resultado. Então, esse slide é só para mostrar que os piores casos são aquelas pessoas que ficaram mais tempo com privação auditiva. E antigamente isso era muito comum. A turma não queria, era igual o óculos. Eu, quando botei meu óculos para ler, eu não queria pôr. Eu ia esticando o meu braço, né? Até o máximo que eu chegava, fui no ortopedista, tentei ver se ele fazia um enxerto no meu braço para ele ficar maior, né? E mesmo assim não conseguia, daí eu tive que pôr o óculos. Quando eu pus o óculos, eu falei, puxa, minha vida mudou, por que eu já não pus esse óculos antes? Né? E a mesma coisa a questão do aparelho de audição, principalmente os de hoje. A gente ainda tem muito estigma daqueles aparelhos antigos, que eram analógicos. Hoje em dia são totalmente diferentes. Né? A gente faz hoje, por lei, isso foi uma lei brasileira e que tem em vários países do mundo, que é a chamada triagem auditiva neonatal, ou o tal do teste da orelhinha. O teste da orelhinha, ou a triagem auditiva neonatal, é feita na maternidade e é obrigatória. E realmente no Brasil, lógico, não funciona 100% no Brasil, porque o nosso país, uma coisa é você fazer isso na Suécia, né? É um país pequeno, outra coisa é você fazer num país que mora gente no meio do Amazonas, mora gente em lugares que são quase que inacessíveis. Mas está funcionando bem os testes auditivos neonatais. Por quê? Porque você já faz o diagnóstico quando a criança nasce, tá? E a gente fez até uma tese de doutoramento, que foi o Vitor Campelo, um aluno meu de pós-graduação, que ele criou um teleaudiômetro, que as crianças, em uma certa idade, porque criança hoje mexe com o computador melhor do que nós, e eles conseguem se autoavaliar e fazer uma triagem para ver se eles estão escutando bem. Hoje, quase todos os tipos de perda auditiva são resolúveis, quase todos. Então, esse slide mostra que você pode usar vários equipamentos, desde cirurgia até próteses de várias formas para poder gerar isso. Agora, no século XXI, a revolução, obviamente, primeiro é a prevenção, porque isso é qualquer doença, né? Prevenção é mais barato do que você tratar depois. E isso é informação. É por isso que, às vezes, eu vou na televisão, às vezes a gente é até criticado por ir na televisão, etc. e tal, mas é para explicar para as pessoas que é importante eles testarem a audição, irem atrás da audição, porque pode dar problemas. Então, a primeira coisa da prevenção é você tentar fazer o diagnóstico. O ruído ambiental, né? O ruído ambiental, a segunda Organização Mundial de Saúde,
vai ser o culpado por 500 milhões de jovens e adolescentes até 2040 com perdas de audição pelo uso desses fones de ouvido, né, dos celulares e dos MP3, MP4, etc. e tal. E a gente pode intervir com próteses auditivas de acesso a todos, e isso a gente pode ter um orgulho, eu posso dizer isso com orgulho. Eu participo lá de todas as reuniões da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o país que tem a legislação mais avançada na distribuição de prótese auditiva gratuitamente através do SUS. Aliás, o SUS, que é tão combatido por muita gente, eu sou um defensor ferrenho do SUS, porque o SUS, ele pode ser o que for, pode ter fila, isso tem fila no mundo inteiro, na Inglaterra tem fila também, em todo lugar tem fila. Porém, o SUS segura, né? Se a pessoa for atrás, se a pessoa for procurar, ela vai conseguir ser atendida. Vocês veem só, né, a campanha, o que a professora Heloísa montou naquele Hospital das Clínicas durante a pandemia, né, e o que nós seguramos. Se não fosse o SUS, essa pandemia teria sido muito pior do Brasil, né, do que foi, né? E hoje a gente tem próteses que são totalmente implantáveis, a gente tem drogas já sendo criadas para regeneração intracoclear, e hoje as universidades já não têm mais o dinheiro para fazer as pesquisas dessas drogas. Então, o que elas fazem? Elas se unem a empresas, startups americanas principalmente, e elas que usam, vamos dizer, né, a infraestrutura que a universidade tem e paga para fazer essas pesquisas. Nós estamos envolvidos em 4 pesquisas com Stanford de drogas para regeneração intracoclear que devem aparecer logo, logo. Células-tronco, que você pode inserir dentro da cóclea e substituir essas células ciliadas por células tronco, e imunoterapias, de modo geral, que em alguns casos a gente tem problemas autoimunes, né, que levam à perda de audição. Então, por exemplo, existem surdez súbita, que é uma coisa que todo médico deve saber, porque às vezes você vê um paciente que é um clínico geral, que liga o paciente gosta do clínico geral dele, né? Procura primeiro o clínico geral dele. Olha, meu ouvido aqui do lado direito desligou. Então, cuidado com isso. Encaminhe rapidamente para fazer um diagnóstico, um tratamento, porque isso pode ser revertido quando é no início, tá? E muitas vezes, a gente sempre se junta à reumatologia e a gente consegue reverter muitos casos desse tipo de surdez súbita. As células ciliadas dos mamíferos, de modo geral, que vocês estão vendo aqui em cima, elas não se regeneram. Uma vez elas lesionadas, elas não se regeneram. Não há regeneração de célula ciliada. Nas aves, por exemplo, isso não acontece. Nas aves, elas se degeneram e depois elas se regeneram. Tudo bem que elas podem não ter a mesma arquitetura original, mas a ave não fica surda. Ela tem uma certa estimulação. Então, todas essas drogas novas que estão aparecendo, e essa empresa chamada Frequency Therapeutics é uma empresa que ela está incubada, é uma startup incubada dentro de Stanford. E a gente está com um trabalho desenvolvido junto do Hospital das Clínicas com eles, tá? E a gente tem também as avaliações radiológicas hoje, que são excepcionais. Por exemplo, isso daqui é uma neuroimagem funcional em que você, por exemplo, dá um som no ouvido da pessoa e você consegue ver a atividade metabólica que ocorre lá no centro cortical da audição. Então, você sabe que, na verdade, está passando, né?
essa estimulação elétrica. Então, a terapia gênica, nós temos o nosso laboratório, que é o Lean 32, e a gente tem trabalhado. O Lean 32 é um laboratório que eu resolvi deixar ele específico para biologia molecular e genética, porque essas coisas têm que ser focadas, né? Não dá para a gente fazer tudo, né? E realmente o pessoal está evoluindo muito. Eu tenho uma bióloga que trabalha lá que é excepcional, que eu trouxe lá do ICB, consegui trazer do ICB, e a gente está conseguindo cultivar células dentro em cultivo e implantá-las dentro da cóclea. Agora, lógico que o aparelho de audição, para aquelas perdas moderadas, né, e mesmo as perdas mais severas, ele é a solução. Ele é, na verdade, um amplificador de som. Né? Ele tem um alto-falante, ele tem um microfone, um amplificador de som e um alto-falante. E a portaria de 2001 do Ministério da Saúde, ele já preveu essa doação gratuita para todo o povo brasileiro de aparelhos de audição. E nós temos no HC um setor que se chama Reouvir, que ele doa 180 aparelhos por mês, gratuitamente. Não só doa, como acompanha esse paciente depois, vê tudo aquilo que está acontecendo. Acabamos de ganhar da FAPESP agora um projeto chamado PPPP, ou PPP, que é de políticas públicas em saúde, e a Secretaria da Saúde entrou com dinheiro, o Inova HC entrou também com a expertise do Inova HC, a Fundação Otorrino entrou, a Faculdade de Medicina, então nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso nessa questão aí. O aparelho de audição ele foi criado pelo Alexander Graham Bell e pelo Thomas Watson, que era o engenheiro dele. O Alexander Graham Bell, ele era um professor de escola de surdo, e ele se apaixonou por uma aluna dele, e ele queria que, de todo jeito, aquela aluna escutasse. Então, ela falou, não, nós vamos ter que inventar um aparelho para essa... Nós temos que inventar um aparelho de audição. Aí ele se juntou ao Thomas Watson e eles começaram a desenvolver o aparelho de audição. Só que ele, nesse caminho, inventou o telefone. Então, ele ficou muito mais famoso pela invenção do telefone, óbvio, do que do aparelho de audição, mas foi ele que fez o aparelho de audição. Eu tenho um problema aqui. Está aqui. Bom, o aparelho de audição é caro. Assim, existe um marketing muito grande, inclusive essas empresas que vendem essas lojas, sem querer criticar, mas criticando, elas são extremamente comerciais, então elas, às vezes, adaptam aparelhos que não são bons para o paciente, ficam ligando, chegou um aparelho novo agora, então força o cara a comprar. Então, com isso, a gente criou, junto com a Fundação Faculdade de Medicina, um centro de audiologia que é fora do HC, que atende só pacientes particulares e que é na Teodoro Sampaio, ali, quase já na pediatria, lá em cima. E realmente é o melhor do mundo. Olha, se é uma coisa que eu criei, que eu estimulei, fui buscar uma fonoaudióloga numa empresa que era top. Eu fiz de tudo para essa mulher sair da empresa, porque ela ganhava uma nota lá. Eu não podia pagar nem um terço do que ela ganhava lá na outra, mas eu atraí ela por outras coisas. Atraí pela pós-graduação, pelo fato dela poder dar aula. É aquelas atrações que a gente faz, que às vezes a pessoa fica mais contente do que o próprio dinheiro, né? Porque ela vai formar pessoas e acaba vencendo junto e ganhando dinheiro também, né? E então nós temos lá um lugar que é excepcional. Existem próteses implantáveis que são implantáveis percutaneamente, vibram
quando a pessoa tem um problema na cadeia ossicular e joga a vibração lá para a cóclea. Então, são chamadas... Eu não tenho tempo, obviamente, de ficar falando detalhes de tudo isso, né? Mas existe isso. Isso daí foi criado até pelo... Isso aí é um implante dentário. É igual ao implante dentário. Quem criou isso foi o Brandenberg, que foi o criador do implante dentário. E ele trabalhava na Universidade de Gothenburg. Aí tinha um otorrino chamado Telson lá, e que falou, poxa, mas por que a gente não põe um pino desse atrás e faz um estímulo coclear direto? E aí o negócio foi, e hoje é um aparelho extremamente utilizado. Existem até aparelhos que não precisam mais ser percutâneos, né? Eles são transcutâneos, eles têm a estimulação dele por via de rádio. Existem aparelhos que a gente coloca direto na bigorna. Eu não vou passar esse filme para não perder muito tempo, mas a gente coloca direto na bigorna um vibrador, então, através de uma cirurgia. Isso tudo a gente faz no HC, viu? Eu não estou falando nada particular. Tudo a gente faz no Hospital das Clínicas, tá? E existe um que é totalmente implantável, 100% implantável. Esse eu participei desde o início nos Estados Unidos, dessa confecção desse aparelho, e esse aparelho é maravilhoso, só que é caro. Então, o que acontece? Em sendo caro e o convênio não pagando, fica quase que impossível da gente colocar, porque é um aparelho que custa seus 120 mil reais e o convênio se nega a pagar, porque ele acha que se você usar um aparelho de audição convencional, você pode resolver esse problema. Isso daí seria uma coisa mais chique, vamos dizer assim, para quem tem dinheiro e pode comprar, né? Esse aqui eu vou passar para frente. Bom, aí, para ir terminando, sempre teve uma preocupação com a audição. Essa cadeira, quem for em Petrópolis, lá no Museu do Dom João, no Museu da Imperial, né, de Petrópolis, essa cadeira, Dom João VI, de Portugal, ele atendia as pessoas sentado nessa cadeira. Se vocês verem aqui, tem uma boca aqui, ó, tá vendo a boca aqui? E ele tinha uma sonda que ele punha no ouvido. Então, aquilo já amplificava um pouco aquilo que ele estava ouvindo das pessoas. Então, ele tinha uma perda de audição. Aí, foi aprovado pelo FDA o primeiro implante coclear. Isso foi na década de 70, mas era um implante muito simples, que não dava, vamos dizer, a voz para a pessoa, né? E nós fizemos, já começamos a fazer os primeiros cursos, já em 1985, quando eu voltei da Suíça. Eu fiquei 2 anos na Suíça. Quando eu voltei, os primeiros cursos para formar pessoas para poder operar o ouvido. E nós fizemos o primeiro implante de fabricação brasileira dentro do HC, lá na bioengenharia do Hospital das Clínicas, junto com o Adolfo Lehner, que muitos daqui devem ter conhecido, que era um engenheiro, um médico também, né? E ele era um gênio, né? Ele criou marca-passo, cardíaco, lá, etc. e tal. Começamos a fazer o implante híbrido, que é misturar o implante coclear com um aparelho de audição convencional. Eu, junto com uma aluna minha, Mariana, nós fizemos a primeira cirurgia daquela prótese totalmente implantada que eu mostrei para vocês, que ela não precisa... a bateria era igual de marca-passo, você trocava a cada 7 anos. E as pessoas que usam isso ficam maravilhadas, só que tem o problema do preço, né? Uma coisa que é muito importante é essa inserção do surdo na sociedade. A gente tem uma comunidade surda que não é só no Brasil, é no mundo, tá? E essa comunidade surda, ela é contra o tratamento da surdez, porque principalmente da surdez congênita,
Porque eles acham que se a pessoa nasceu surdo, ela não é doente. É como se você nascer com o olho azul e o outro nascer com o olho castanho, cabelo castanho, cabelo loiro. Então, eles acham que não deve tratar, que tem que ficar surdo. Né? E isso continua até hoje muito forte, isso. Uma vez eu falei no programa, naquele programa que tinha o Louro José, né? Como é, então, eu fui lá e falei que a doença, que a surdez congênita era uma doença. Pois eu fui processado pela como é que chama? Era o Comitê de Direitos Humanos da Presidência da República, etc. e tal. Mas para mim foi fácil me defender, porque eu levei o CID, né? E no CID tem um número lá para surdez congênita. Então, está escrito, se está lá no CID, que é o Código Internacional da Doença, que é uma doença, então é uma doença. Aí, o Glenn Clark, que é esse que eu estou do lado, né? Ele fez o primeiro implante multicanal para criança. Eu fiquei com ele na Austrália por um tempo, e aí a gente começou a fazer o implante nacional. Porque isso, no final da década de 80, todo mundo lembra aqui, houve aquela obscuridade, né, no final do governo militar, no meio do governo militar, de importar as coisas. Não podia importar nada, principalmente se fosse coisa computadorizada, tinha que passar por uma comissão, etc. e tal. Então, nós resolvemos, eu procurei o Adolfo lá no INCOR, e o Adolfo falou, não, nós vamos fazer isso aqui. E aí a gente começou a fazer. Até hoje trabalha comigo a Valéria Goff, que está ali. A Valéria Goff, para quem não sabe, ela é filha do Fábio Goff, que foi diretor da faculdade também, e ela é minha fono. Eu tenho tanto carinho com ela como se fosse minha irmã, né? E ela brinca que ela vê mais eu do que o marido dela, né? Porque está o dia inteiro comigo vendo as coisas. Né? Então, esse foi o nosso primeiro paciente implantado no HC. Em 1986, eu fiz o primeiro implante lá no Hospital das Clínicas. Nós fomos para Colônia, na Alemanha, ganhamos um prêmio do BID, e aí nós começamos a fazer o Adolfo aí, né? Aquele ali é o Milton Oshiro, que trabalhou agora no final da vida com a Lina Mara, lá no INREA, e acabou morrendo de AIDS, coitado. O Adolfo, o Oshiro, né? E nós estávamos lá, então, em Colônia, que nós fomos aprender coisas lá da Universidade de Colônia, tá? Esse engenheiro que está comigo aqui é o Werner Surt, que trabalha hoje ele é o chefe da engenharia da Medel, e ele veio para o Brasil, ficou 6 meses aqui para aprender a fazer o implante coclear, porque a gente já estava fazendo no INCOR. Aí o laboratório que a gente tinha dentro lá da bioengenharia do INCOR, quando ainda era lá embaixo, nem sei se ainda era lá embaixo, né, a gente fazia o eletrodo, a gente confeccionava tudo lá. Nós fizemos uma patente que hoje está sendo utilizada já por uma empresa de transmitir para dentro do ouvido, através de uma luz infravermelha, transmitir dados, né? E a gente conseguia receber esses dados dentro da orelha, porque como a membrana timpânica é translúcida, a luz infravermelha passava por ali. Isso aqui eu não vou passar também, senão eu vou demorar muito. Mas a gente avançou fazendo os implantes cocleares. E aí, por exemplo, é uma cóclea, né, que vocês estão vendo aqui a cóclea. E aqui vocês estão vendo o implante coclear. Ali em cima do implante, a membrana basilar. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia o mais delicada possível para não destruir a membrana basilar. Porque com essas novas drogas que estão vindo e que vão acabar resolvendo os problemas de audição, nós vamos precisar de uma cóclea que seja o mais preservada possível anatomicamente. É um bem rápido de um implante que a gente faz, como a gente faz um implante.
osteoclástico, nós criamos uma tese de doutoramento também de uma aluna minha, da Paula Tardim, e com isso a gente mantém melhor a fisiologia do ouvido, né, do banco, do pulmão materno, para fazer o corpo, para ajudar aí então a gente abre a mastoide, vocês estão vendo aí, a gente chega lá na janela oval, na troca agora mexendo, coloca feita no HC também, hoje usada no mundo inteiro. Essa dexametasona, ela vai ficar para tirar um pouquinho do processo inflamatório, coloca o implante por baixo da pele, aí a gente coloca um pequeno pedaço de um tecido abre a janela, como vocês estão vendo a janela da porta, e a gente vai inserir um ácido para melhorar a utilização, e a gente vai inserir um implante dessa forma. Essa técnica nós criamos, usada hoje universalmente, tá? E aí aquela pelezinha vai lá e tampa o buraquinho da cóclea. Fizemos o primeiro implante de tronco cerebral no Brasil para aquelas pessoas que a cóclea é mal formada ou não tem nervo auditivo. Esse implante coclear, a técnica cirúrgica para ele era feita por via retrossigmoídea e eu fiz uma técnica pré-sigmoídea que demora 1h30 e realmente com muito menos efeitos colaterais. Não quero mostrar o filme aqui porque vai demorar um tempo, né? Eu sei que a gente tem um tempinho aqui. As futuras indicações, a gente já começa por implante em surdez moderada, quer dizer, que poderia ser usado aparelho de audição, mas já dá para pôr em surdez moderada e em surdez unilateral, quer dizer, do indivíduo que tem ouvido normal de um lado e a perda total de audição do outro. Então, a gente usa o implante coclear, tem usado também o implante coclear. E, por fim, esse trabalho, eu acho que vamos ver se eu consigo terminar até o final dos meus 5 anos que faltam, mas é um trabalho maravilhoso que é feito com o gene OTOF. Esse é o primeiro gene. Esse gene ele é responsável por uma neuropatia auditiva e e muitas crianças nascem com esse defeito desse gene. E a gente está fazendo terapia gênica e ela fornece uma visão corrigida do gene mutado. Então, a gente entra pela cóclea, como vocês viram lá o eletrodo, e joga esse gene mutado. E aí esse gene saudável é introduzido e a função celular é restaurada. Então, isso vai ser o futuro, tá? E essa empresa que chama Acous, aí, ela também é uma startup de Stanford e convidou a gente para esse projeto. Nós estamos fazendo no HC também. E, finalmente, eu volto àquela frase e a gente vê que a gente conseguiu resolver quase tudo e está faltando ainda os obscuros milagres. Porque a gente consegue resolver toda a parte periférica, mas a parte cortical, aí a gente não consegue ainda. E aí você vê que desde 1929 nós estamos procurando, mas vai chegar lá. Por quê? Porque nós temos
temos vários trabalhos publicados principalmente pelo grupo de Londres, que é o Odogny, que é um grande amigo meu, que está estudando justamente as conexões que a córtex cerebral tem com o resto do cérebro. A córtex auditiva cerebral tem com o resto do cérebro. Então, com a linguagem, com a atenção, com o planejamento motor, com a identidade dos objetos, né? A memória. Então, se a gente conseguir resolver isso aqui, a gente consegue resolver tudo da audição, o periférico e o central, né? Porque é um sistema que funciona como um conectoma, né? É uma rede mapa de rede de conexões, e por isso que, se a pessoa não estimular, ela vai perdendo essa coisa, a atenção, a memória, a demência precoce, o Alzheimer. Nós estamos fazendo um trabalho com o pessoal da psiquiatria, muito maravilhoso nisso. Eu acho que vai dar bastante coisa. Aqui já tinha passado? Peraí. Bom, para terminar, o resumo final, então, a gente tem que estudar tudo isso. E eu falo para os alunos novos, os alunos de graduação, e cada vez tem aparecido mais alunos de graduação querendo fazer iniciação científica com a gente, lá no laboratório, porque o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, como diria Eleanor Roosevelt. E, só para mostrar para vocês, eu fiquei muito honrado com isso, eu não conhecia isso. No site da Faculdade de Medicina, tem as 32 inovações que a Faculdade de Medicina fez desde 1940. Então, como os senhores estão vendo aí, são só pessoas famosas, né? Zerbini, o Marcel Machado, introdução de técnica de anastomose, criação da disciplina do trauma, primeira miocardioplastia no Brasil. E eu fiquei besta quando eu vi o meu nome ali. Primeiro implante coclear desenvolvido no Brasil em conjunto com o professor Ricardo Ferreira Bento e Adolfo Lehner, lá na Bioengenharia do Icora. Eu falei, nossa, os caras me comparando com o transplante de coração. E aí, mais para baixo um pouquinho, a gente vai ver que eles publicam também que a outra inovação foi quando eu fiz o primeiro implante coclear em pessoas, né? Que está lá, primeiro implante coclear nacional no país em pacientes com surdez profunda. Então, isso me deixou assim muito orgulhoso, né? E a gente vai chegando no final da carreira, não vou dizer no final da vida, né? No final da carreira, sabendo que deixou alguma coisa, né? Eu acho que isso que eu falo para os alunos, vocês têm que implantar alguma coisa. Tudo bem que vocês querem atender, vocês precisam ganhar dinheiro, vocês precisam... Mas, deixa uma sementinha na sua carreira que vai ser legal, né? E queria agradecer a toda a equipe do Hospital das Clínicas. Essa aí é uma conferência no final do ano, que a gente faz, a última conferência do ano, a gente chama de Conferência Magna, que a gente convida um ilustre palestrante, ou nacional ou internacional. E eu gosto de terminar com essa frase do Fernando Pessoa, do senhor Pereira, do Alberto Pereira, só para ouvir passar no grupo. Olha, muito obrigado por vocês, e espero que eu para mim falar alguma coisa. Obrigado. Parabéns, Ricardo, parabéns. Por favor, sente aqui ao meu lado. Eu queria, assim, não somente cumprimentar a sua apresentação, como também, mais uma vez, parabenizar a sua trajetória brilhante. Com certeza, você não vai deixar uma sementinha, você está deixando um bosque
cheia de árvores frondosas aí para o futuro. E como o Zé Luiz aqui ao meu lado disse, nós estávamos assistindo a palestra, o Zé Luiz falou assim, olha, essa tertúlia vai ficar para a história. Com certeza, porque ela está sendo gravada e nessa semana mesmo vai ao ar aí. Bom, eu convido você a degustar um pouquinho do almoço. Enquanto isso, nós temos aqui alguns avisos para dar e vou tentar seguir o meu guru aqui, o Walter, ser o mais objetivo possível. Bom, nesses últimos dias eu quase não dormi por causa da eleição que ia ter essa semana. A eleição que ia ter essa semana foi a primeira vez que aconteceu na nossa entidade, que foi uma eleição eletrônica. E eu estava muito preocupado em dar certo, né? Porque teve alguns rumores que outras eleições eletrônicas houve problemas. Vários rumores. Não falando nada, não vamos falar para o Careca que ele se prende. Mas, olha, quem participou do processo percebeu que foi muito fácil, mas mesmo com aquela facilidade que nós participamos da eleição, houve acadêmicos que tiveram dificuldade, por incrível que pareça, mas foi muito bom. Foi muito bom porque foi uma eleição limpa, no sentido de papelada, de gastos a mais, mas por trás daquela simplicidade, houve muita reunião, houve testes, enfim, uma conjuntura enorme de conversa, telefones, palestras e assim, para tentar chegar naquela simplicidade. E deu certo. Eu queria, com muita alegria, anunciar a todos vocês os membros eleitos. Dessa vez não haverá segundo turno. Então, na cadeira 29, cujo patrono é Euríclides Jesus Zerbini, foi eleito o doutor Luiz Augusto Carneiro de Albuquerque. Na cadeira número 39, cujo patrono é Francisco Borges Vieira, foi eleito o acadêmico Eduardo Barros Puertas, que aqui se encontra. Na cadeira 110, cujo patrono é Rolando Ângelo Tenuto, que na eleição passada não foi preenchida, porque houve um empate técnico, dessa vez foi preenchida pelo querido acadêmico agora, Leopoldo Soares Piegas. E na cadeira número 126, cujo patrono é Mário Ottoni de Rezende, foi eleito, por coincidência, eu estou rindo, foi eleito o agora neoacadêmico Sidney Glina. Eu também gostaria de dizer a todos vocês que os dois candidatos que não foram eleitos foram muito bem votados. As duas candidatas que não foram eleitas foram muito bem votadas. Então, eu estimulo-as a frequentarem exatamente as reuniões e também, se quiserem, a novamente concorrer, porque na nossa academia está sendo mais ou menos algo rotineiro para várias pessoas, né? Participar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, como 2 dos candidatos aqui concorreram, já era a 3ª vez que estava concorrendo. Então, só que eu não torço para isso, né? Porque para isso tem que morrer alguém. Né? Tem que morrer alguém. Melhor não morrer ninguém. Mas a nossa academia, todo mundo é imortal, ninguém morre. Bom, então, parabéns. Nós vamos marcar com os eleitos uma reunião de boas-vindas, e dando algumas normas, né, da academia, assim por diante, da cerimônia de posse, que vai ser no dia 31 de outubro, a última quinta do mês de outubro, e provavelmente essa reunião será online, nós vamos marcar uma reunião online, provavelmente. E os membros da diretoria que quiserem participar, fiquem à vontade, podem participar. Exatamente. Bom, houve em junho, 14 de junho, o 50º Congresso da Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Nesse congresso, 5
dos nossos membros foram homenageados. 2 deles em vida e 3 deles em memória. Então, eu gostaria de parabenizar o acadêmico Enio Búfalo e o Noedir Antônio Grupo Stoff, ambos foram homenageados em vida, mas também receberam homenagem póstuma os acadêmicos imortais Eurique de Jesus Zerbini, Adib Domingos Jatene e Domingo Marcolino Braille. Os cinco membros da nossa casa, imortais da nossa casa, coincidentemente, os 5 presidiram a Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Então, para nós é uma honra muito grande tê-los conosco. Por falar em notícia boa, eu queria também cumprimentar 2 acadêmicos, um honorário e uma titular. Vamos começar pelas mulheres. Titular, Sônia Marim Rolim Rosa Lima. E o honorário, Rubens José Gagliardi, que recentemente foram honrados com o título de professor emérito da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. Parabéns, Sônia. Eu queria também dizer que o nosso acadêmico está sempre aqui presente, que é o Almeida Prado, João Sampaio de Almeida Prado. Ele foi palestrante no Congresso Internacional de Política Judiciária. Queria também salientar que o nosso acadêmico, que estava aqui na reunião passada, aliás, tem estado conosco, José Luiz Martins, membro titular. Ele foi eleito editor-chefe da revista médica eletrônica indexada, chamada Archives of Medical Health and Education. Parabéns também ao José Luiz Martins. Queria só notícia ruim, né? Eu gosto de notícia ruim aqui, porque notícia boa a gente vê na mídia toda hora, né? Notícia ruim. Eu queria também parabenizar o nosso querido acadêmico Antônio Carlos Lima Pompeu, que recentemente concedeu uma entrevista para uma entrevista sobre a vida dele, um livro que ele publicou recentemente, que é Reflexões e Histórias Vividas, e na Rádio Paulistano. E essa reportagem, inclusive a entrevista, para quem não leu, para quem não escutou, está no nosso site, é só acessar a notícia e vai ter o link lá da entrevista. Eu vi toda a entrevista, eu gostei muito, me sensibilizou uma vez mais, viu, Pompeu? Porque eu também li o seu livro e me sensibilizou uma vez mais. Eu queria dizer para vocês que o nosso acadêmico Juarez Moraes Avelar, presidente da Academia Cristã de Letras, recebeu o apoio da nossa academia e de mais 6 academias, além da APM, da MB, para um congresso pioneiro que ele está organizando, juntamente com a Academia Campinense de Letras, que é o primeiro congresso médico cristão. Esse congresso vai ocorrer no dia 14 e 16 de novembro, na sede da Academia Campinense de Letras, e os que quiserem se inscrever, tem o site já, é só se inscrever. Queria também parabenizar e agradecer, parabenizar o Marcelo Zugaib, que é o nosso membro titular aqui da nossa academia. Ele, ainda esse mês, foi eleito membro também da Academia Nacional de Medicina. E queria agradecer ao José Luiz Gomes Amaral por ter representado a nossa academia nessa efeméride, realmente, para nós, muito significativa. Por falar em congresso, ainda nesses dias, 3 dos nossos acadêmicos participaram do 30º Congresso de Ortopedia e Traumatologia no Estado de São Paulo e foram homenageados. Um deles é o Akira Ishida, o nosso querido Walter Manuel Bertoni e o Flávio Falopa, que estiveram lá presentes e também foram homenageados. Eu queria também cumprimentar e enaltecer
o trabalho. Ele está conversando ali. O nosso querido Sérgio Libonati. O Sérgio Libonati, ultimamente, ele está virando historiador. Né? Depois dos 30 anos, ele está virando historiador. E o Sérgio Libonati conseguiu uma façanha. Essa façanha já foi distribuída para todo mundo. Ele conseguiu, no Rio de Janeiro, uma impressão digital da tese de doutorado do nosso primeiro presidente e fundador, um dos fundadores dessa casa, que é o Luiz Pereira Barreto. Sérgio, parabéns por essa conquista. Aliás, o Sérgio também foi quem conseguiu, depois de muita luta, essa roseta acadêmica, que acho que todo acadêmico devia adquirir, que é um símbolo para nós. E, além dessa tese já ter sido divulgada a toda a malha direta dos acadêmicos, essa tese vai constar no site da academia e em livros da academia. Então, esse é o marco histórico. Com 2 T's. A tese lá está. Não, inclusive está com 2 T's e também tese está com TH também. Naquela época, TH existia. Bom, e também, para terminar, eu não posso deixar também de enaltecer aqui um brilhante acadêmico que nós temos. Não, para terminar, não, tem mais 2 avisos importantes. O primeiro deles é que o nosso querido acadêmico Flávio Antônio Quilic, segunda-feira, foi eleito, e segunda-feira ele vai tomar posse na Academia Campinense de Letras. Parabéns, Flávio, parabéns. E eu serei um dos que estará lá com a minha esposa para te prestigiar, porque você faz a delicadeza todo mês de frequentar a nossa reunião, e a gente sabe que você mora aqui do lado, né? No bairro de Campinas, né? Bairro de Campinas. E também eu queria, por falar no Flávio, agradecê-lo publicamente, porque o Flávio coordenou a comissão avaliadora dos prêmios da Academia. O prêmio da Academia de Medicina existiu há muito tempo atrás, há cerca de mais de 30 anos atrás. E esse prêmio acabou morrendo. E, através de um acadêmico nosso, que foi meu professor, que é o nosso querido Zé Hugo de Lins Pessoa, na época ele era assistente de pediatria, ele sugeriu a criação desse prêmio. E, no começo, foram algumas reuniões meia... vai para cá, vai para lá, não levava em nada, e o Flávio resolveu encampar a coordenação desse prêmio, e juntamente com uma comissão avaliadora, que estava lá a Sônia, estava lá o Zé Luiz, o Pego, e estava também o Juarez. E, olha, nós recebemos, houve 2 categorias, categoria médico e categoria estudante. Membros da academia não podiam participar, e nós tivemos trabalhos realmente muito bons, muito bons. E um deles, o trabalho de categoria médica, é um trabalho experimental, que envolvia, inclusive, células-tronco. Então, foi muito legal. A diretoria está planejando que esses que foram homenageados, que foram reconhecidos, tanto a categoria estudante quanto a categoria médica, vim apresentar, ter 10 minutos para fazer um resumo do trabalho nas próximas tertúlias. Então, nós estamos vendo isso aí, é uma maneira de também prestigiá-los. Estamos também estudando uma maneira de perenizar no nosso site. Nós estamos estudando a possibilidade de criar uma aba com o nome Prêmio Academia de Medicina, e lá, ano 2004, os ganhadores, trabalho tal, categoria médica, categoria estudante, trabalho tal. E, clicando no trabalho, ter o trabalho na íntegra. Então, isso seria muito bom para a academia, porque vai criando uma história, um lastro. Hoje em dia, a história está na mídia, né? Tá nos sites. Então, quanto mais rico for o site, mais
história tem, né? E nosso site, particularmente, ele é muito rico. Só de livros deve ter uns 10 lá sobre a academia. E vai entrar mais um agora que o Libonati conseguiu. Esse realmente não pode faltar. Então, eram essas notícias que eu ia falar para vocês. Ah, sim, e nós vamos, a diretoria hoje, já na reunião da diretoria, aprovou que a partir se for tudo assim, de agosto, vai ser lançado o Prêmio Academia 2025. Inclusive, esse ano, haverá até mais, talvez uns 6 meses de prazo de inscrição, que vai ser uma divulgação bem grande e bem intensa aí. Bom, como só ia acontecer, eu tenho que lembrar vocês que faltam 10 minutos para terminar a reunião. Nós atrasamos um pouquinho o começo da reunião por um problema técnico aqui. Então, eu pediria objetividade, uma vez mais, para aqueles que forem se manifestar. E quem quer se manifestar, levante a mão. Então, o Zé Luiz já tem um pedido aqui, Zé Luiz, Quillit, o Bruno, o Pompeu. Nossa, nós vamos passar das 4, hein? Então, vamos lá, Luísa Bonfá, o Juarez e o Santoro. Olha, por uma sugestão da Monielle, e eu acho que é uma sugestão muito boa, porque senão, coitada, ela vai ficar magra aqui. Nas reuniões normais, eu chamava por ordem de inscrição. Eu vou chamar por ordem de inscrição, mas dessa vez eu vou começar com a ala da direita e depois com a ala da esquerda, da minha esquerda. Quem sabe na próxima vez, para não dizer que eu sou ultradireitista, eu vou começar com a da esquerda e depois com a da direita. Então, Luísa, com você a palavra, eu peço realmente, o Ricardo, faz o seguinte, ó, vai anotando e você faz um resumo no final, porque senão a gente não sai daqui hoje. Ó, aqui, ó. Luísa, por gentileza. Bom, primeiro eu queria dizer que eu fiquei encantada com a sua presença. A gente convive e não conhece todas as coisas. Eu fiquei encantada com a sua apresentação. Fiquei muito feliz de estar aqui e acho que nós temos que divulgar isso realmente. E queria perguntar qual é a sua recomendação para a nova geração que vive com iPhone, com o que nós podemos fazer para prevenir a surdez, se essa é a causa de surdez, o que a gente pode fazer? Obrigado, Luísa. Olha, eu vou pedir para o Ricardo ir anotando, e no final ele faz um resumo, para nós não perdermos tempo. Juarez, por gentileza. Boa tarde, professor Ricardo. Eu gostei muito da sua apresentação, belíssima conferência, e nós temos uma convivência simultânea. Eu sou cirurgião plástico e desde o início da minha formação, em 1970, lá com o professor Putangui, eu tive uma atração para a cirurgia da orelha. Eu tenho 3 livros publicados pela editora Springer, na Alemanha, e um deles agora foi traduzido para o idioma chinês. E nessa convivência com os pacientes de anomalia do pavilhão auricular, eu convivo muito com o paciente com anomalia congênita, que o senhor muito bem posicionou aqui, e eu tenho uma classificação em que ela determina com precisão aquelas anomalias que têm tendência a ter anomalia associada. Então, eu peço audiometria dos pacientes sempre, exame da audição, e eu percebo que em alguns pacientes portadores de anomalia congênita, no pré-operatório, eu sou capaz de imaginar, de prever, que ele vai ter uma melhora com a cirurgia, ainda que a cirurgia de reconstrução de orelha não tenha invalidade funcional. Mas, pela natureza, se tiver condução interna, a cirurgia é beneficiada ao criar a orelha pela circunstância técnica, né? E o segundo aspecto, além do técnico que mencionei, é de natureza institucional. O senhor diz com muito orgulho o que se faz no HC, o que significa o que se faz na medicina brasileira. Isso me dá uma satisfação muito grande, vai valorizar a nossa medicina, que eu tenho um orgulho muito grande de pertencer a ela, no nosso país. E o terceiro aspecto é natureza governamental. O senhor disse aí sobre o SUS, eu estava conversando com o meu querido amigo Mário aqui, e que eu considero um sistema muito importante, um dos melhores do mundo em termos de saúde pública, e inclusive é tema de um congresso que nós estamos organizando, que o doutor Hélio mencionou. É um tema da saúde e o SUS, em que o doutor
Mário Santoro é um dos debatedores. Então, o Congresso Médico Cristão, nós estamos abordando temas multiprofissionais, multidisciplinares, interdisciplinares e controversos. Então, esse tema é um deles, que eu apreciei muito bem a sua colocação e concordo plenamente com a sua posição. Obrigado, Juarez Santoro. Hélio, parabéns, as tertúlias estão cada vez melhores, eu frequento sempre que posso e me encanto sempre com o que eu vejo aqui. Parabéns. Queria cumprimentar o Ricardo, velho amigo, não um amigo velho, mas um velho amigo, né, de lutas incomuns aí. Ricardo, eu queria fazer 3 colocações. Primeiro, te parabenizar pelo reconhecimento ao SUS, é bastante heterogêneo no país. O SUS de São Paulo é um exemplo. O SUS lá do Rio Grande do Sul também era um exemplo antes dessa catástrofe toda. Em outros estados, alguns também têm serviços de excelência, mas em todos eles atendem. E se não fosse o SUS, nós não teríamos atravessado essa pandemia, com toda certeza. Algumas unidades do SUS, posso dizer com muita tranquilidade, porque eu vivencio isso, são melhores do que muitos planos particulares por qual se paga fortunas e não se consegue atendimento como a gente devia atender. Parabéns pelo reconhecimento que você fez ao SUS. Parabéns pela sua aula, encantadora. Eu tenho um filho que usa prótese, faço questão que ele ouça de novo tudo isso. Te parabenizo, foi uma aula extremamente didática e todos nós aprendemos muito. Uma pergunta só. Antes de fazer a pergunta, o Juarez tirou a caneta daqui, mas eu ia te mostrar a diferença entre a caneta de um cirurgião plástico e de um pediatra que tem uma bica aqui no bolso. Veja qual é a caneta de um cirurgião plástico. Mas olha lá. Mas a pergunta é a seguinte: você fez um nenê, 2, 3 meses de idade, fez o teste da orelhinha na maternidade, deu, não passa, fono repetiu, 2 meses depois repetiu o teste e se suspeita de uma surdez genética ou infecciosa intraútero, por exemplo, uma rubéola congênita. Qual seria a idade apropriada, constatada essa surdez, de fazer intervenções como essas que você apresentou aqui? Ou seja, qual a idade de um lactente que para começar a colocar? Eu imagino que deva ser o mais rápido possível para não afetar o desenvolvimento neuropsicomotor dessa criança. Mas eu gostaria de ouvi-lo nisso aí. Muito obrigado. Obrigado, Santoro. Passo agora a palavra ao querido Zé Luiz Gomes do Amaral. Olha, é um indizível prazer rever o Ricardo Bento. Agora, nesta palestra, eu tive o privilégio de, com ele, acompanharmos muitas cirurgias, foram poucas as horas que passamos juntos, e era sempre um grande prazer. Naquela época, a anestesista contava piada, não ficava mexendo no celular. Não tinha, não. E eu não sei se eu contava piada naquela época, mas eu gostava muito das conversas que eu tinha com alguns cirurgiões, com a maioria daqueles com quem eu trabalhei. E quando você citou essa lista de pessoas notáveis, eu fiquei imaginando que sorte eu tive na vida, porque eu tive a oportunidade de trabalhar com você, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Zerbini horas, com o Marcel na terapia intensiva do Sírio-Libanês, com o Eugênio na terapia intensiva do Libanês, com o Carneiro no centro cirúrgico, horas e dias, muitas vezes, com o Puertas aqui, com o Noedir, com o Enio. E, enfim, foi muito bom ter trabalhado com tantos de vocês, isso foi muito, muito bom. Quando você falou em surdez oculta, eu me lembrei de um filme que eu assisti essa semana, que foi o Quincy, um documentário sobre a vida do Quincy Jones, e é uma vida muito atribulada. Enfim, foi um garoto que, fazendo um pouco de spoiler para quem não viu o filme, é um garoto que aos 6 anos de idade, ele era praticamente um garoto de rua, marginal,
que ele mesmo disse que a expectativa dele era se inscrever numa das várias gangues de Chicago, onde ele morava, quando ele descobriu um piano num depósito. E aquele piano que ele descobriu no depósito mudou a vida dele completamente. Bom, e aí conta a vida do Quincy Jones, que é uma pessoa absolutamente fantástica, e num determinado momento das filmagens, são vários episódios da vida dele, ele aparece com uma prótese auditiva. Eu fiquei imaginando, bom, agora vamos contar também o problema da audição dele. Mas isso passou despercebido, passou oculto, como você falou, da surdez oculta. Eu tive várias oportunidades de me envolver com essa questão da surdez oculta e desse lado da sociedade, quando eu estava na Associação Médica Brasileira, e depois eu vou querer conversar um pouquinho com você sobre isso, porque nós perdemos isso. Com relação a essa observação que você fez sobre essas coisas misteriosas que acontecem no cérebro, eu me lembro de, há muitos anos, nós fizemos um trabalho sobre o trauma acústico nos pacientes na terapia intensiva. E nós estudamos várias terapias intensivas de adulto, que era onde eu trabalhava diretamente, mas também infantil. E havia uma discussão muito interessante sobre o prontuário na Isolete. Quando você ia passar visita na terapia intensiva infantil, você vinha com aquela pasta grande e colocava a pasta em cima da Isolete. E alguém resolveu medir o ruído dentro da Isolete. Era um absurdo de som. Bom, isso foi um trabalho que foi conduzido pelo Arnaldo Guilherme, um otorrino de saudosa melhora, queridíssimo, e, enfim, eu fiquei imaginando, bom, Arnaldo, mas e os shows de rock and roll, né? E essas pancadões, essas baladas, etc. Ele falou, não, e agora eu queria conferir com vocês, tem uma pergunta. Se diziam eles que os colegas otorrinos que viveram comigo esse trabalho, eu vivi com eles, o trabalho era deles, mas eles diziam assim, os músicos de música erudita têm mais perda auditiva do que os músicos de música popular, porque eles são muito preocupados com desafina, não desafina, com a precisão, e o da música popular não, eu fico escutando aqueles ruídos infernais, né? E talvez porque isso lhes desse prazer. Mais prazer encontravam os da música popular do que os da música erudita, que procuravam a perfeição. Então, eu fico imaginando qual seria o papel, e aqui a questão, do sistema nervoso autônomo, da reação autonômica, na produção de isquemia, vasoconstrição e isquemia nos órgãos auditivos, e assim acelerando a perda auditiva. Aqui vai uma preocupação muito grande quando você falou nos 5 anos que me restam, pelo amor de Deus, me fala uma coisa dessa, porque... meu cara... Sim. Você sabe que eu me preocupei muito com isso, porque eu venho, segunda-feira passada, eu venho de me aposentar, de terminar o último dia, o finalzinho desses 5 anos que te restam. Eu falei, não, mas isso não pode acontecer com o Ricardo, ele tem uma imensa quantidade de produções para nos oferecer. E aqui vai um convite também. Há algum tempo, eu estou tentando organizar uma série de webinários juntando engenheiros e médicos, porque eu penso que a engenharia e a medicina caminham tão junto, e eu tenho enfrentado uma certa incredulidade dos colegas médicos, disseram, mas isso são coisas que estão muito diferentes, não vai ter Ibope. Eu falei, não, é claro que vai ter Ibope, é só nós começarmos, né? E você falou do Leiner, e eu penso tê-lo conhecido, que nós estamos conversando muito com o pessoal do Instituto de Engenharia, e ele falou muito sobre marca-passos, e agora você falou sobre essa interação,
eu gostaria de convidá-lo para o próximo, para o segundo webinar. O primeiro já está marcado, vai ser... Eu penso que sim. Se for a mesma pessoa que eu conheci no Instituto de Engenharia, ter os dois conversando seria espetacular. Nós já conversei com a Lina Amara, porque tem algumas outras inserções aí para nós fazermos, mas para o segundo você está mais do que convidado. Enfim, eu penso que eu já ultrapassei do meu tempo, eu vou passar a palavra para os outros, mas eu estou entusiasmadíssimo com o resultado dessa tertúlia hoje. Fantástico. Muito obrigado, Alberto. Obrigado. Só um minutinho, vamos pegar a ordem agora. Bruno, por gentileza. Fantástica apresentação. Como o nosso presidente acabou de falar, tem que ser memorável. E você chamou a atenção para o amor. Graham Bell fez o aparelho por amor. E eu lembro Halsted, que fez a luva cirúrgica, que todos nós usamos também por amor, porque a instrumentadora dele tinha alergia à substância que lavava as mãos. Muito obrigado, parabéns, fantástico, e que o amor perdure. Obrigado, Bruno. Agora, Pompeu e depois a Marinelli para encerrar. Já estamos 5 minutos ultrapassando o horário, então peço objetividade, por favor. E o Ricardo faz as considerações finais depois da Marilene. Hélio, muito obrigado pelo destaque que você deu. Me tocou muito sobre o meu livro, reflexões, e sobre a entrevista que eu dei. Com relação à tertúlia de hoje, concordo com todos que me antecederam, foi excelente. O Ricardo tem uma didática, uma simplicidade, e a arte está em simplificar, em fornecer todos esses dados. Para mim foi um prazer revê-lo, porque nós somos contemporâneos, eu na sua frente, mas eu também fui do HC durante 30 anos, disputei até a titularidade, fui aprovado, não fui escolhido, nenhuma reclamação. A vida universitária é esta. Mas, com relação à sua palestra, eu ontem, feriado, enquanto aguardava para torcer contra a Argentina, e eu estava vendo a televisão e assisti uma entrevista de um paralímpico, que ele era cego. E a entrevista versou-se como ele distinguia, ele é goleiro, como a bola estava vindo e qual a intensidade do chute. Ele disse: I don't see, but I hear. Eu não olho, mas eu escuto. E ele conseguia, e ele traduziu isto, não é? E eu fiquei impressionado, não é, com essa informação dele. E aquela varetinha também serve não só para o tato, mas também pelo ruído, não é? Também eu voltei à música, que eu sempre gostei muito de música, Beethoven, não é? Um surdo, como é que ele conseguia distinguir todo o som e compor aquelas coisas? E dando importância à audição, evidentemente. Então, eu gostaria de, com essas duas historietas, dois pensamentos, destacar a importância da audição. Né? Podia fazer o contraponto, porque eu tenho a minha avó que faleceu com 105 anos, mãe do meu pai, e ela teve 15 filhos, partos normais, no interior do Paraná, e eu sempre quis, e ela ficou surda, e eu sempre quis oferecer um aparelho, e ela sempre fazendo um contraponto: não, eu não quero isto, eu não tenho nada a fazer, se toca o telefone, o que eu vou resolver? Se for uma emergência, eu não sei, senão eu vou ficar mais estressado, então eu fico menos estressado não escutando. Então, apenas um contraponto, né? De tal maneira que eu quero agradecer todas as suas exposições e questioná-lo de maneira mobralesca, uma pergunta de Mobral, sobre prevenção, porque sua aula foi excelente,
mas você se ateve mais a diagnóstico precoce do que a prevenção, não é? Mas sobre duas coisas. Excesso de som. Porque eu sou do interior, sempre escutei aquilo, esse ruído está me deixando surdo, vai me deixar surdo. Isto é verdade, esse fato é verdade. Mas sobre esse detalhe do som elevado, se também concordando com a pergunta da doutora, se isto não pode ser um componente. E, por último, nós temos que olhar o paciente como um todo. Nessa prevenção não vale lembrar hipertensão, arteriosclerose, hipercolesterol, triglicérides. Não é isto que faz a prevenção de N doenças e também da surdez. Muito obrigado. Obrigado, Pompeu. Marilena, por gentileza. Depois passo a palavra para o Ricardo fazer as considerações finais. Parabéns, doutor Ricardo Bento. Maravilhosa a sua palestra, principalmente a evolução que teve o tratamento, né? Eu convivi com o sofrimento de uma colega médica, cuja netinha nasceu totalmente surda. Então, ela disse, olha, eu não vou trabalhar mais, vou ver o que eu posso ajudar a minha neta. Depois, quando a neta fez 12 anos, ela fez uma festa que haviam feito uma cirurgia coclear, e não sei se puseram algum aparelho, que a menina estava falando, estava ouvindo normalmente. Obrigada. Obrigado, Marilena. Por gentileza, Ricardo, considerações finais. Vou ser o mais rápido aqui possível, mas vamos começar aqui do final, porque essa questão da criança que nasce surdo, eu faço implante coclear desde 1986. E até hoje, eu me emociono quando chega no consultório uma criança, que a gente faz o implante e a criança chega falando. Outro dia, eu estava no consultório, eu tinha machucado o dedo, e eu estava com um band-aid em volta do dedo aqui. Aí chegou o Toquinho, lá falando, né, e olhou para mim e falou assim, doutor, tá dodói. Nossa, eu quase me derreti, né? Aí, quer dizer, até hoje a gente faz. É uma coisa impressionante, porque se a gente vê, o implante coclear foi a primeira prótese sensorial, aliás, é a única prótese sensorial do organismo. Estão tentando fazer a de retina, né? Mas não conseguiram ainda. As outras próteses são tudo mecânicas, né? Então, o mesmo marca-passo, são todas mecânicas ou eletrônicas, né? Então, assim, isso é muito importante. Quanto à prevenção, eu acho que a prevenção é o ruído, porque o nosso ouvido ele não foi criado para ter o som que a gente atinge hoje, até na rua, né? Nas ruas movimentadas. Fora, não estou nem dizendo em baladas, nesses fones de ouvido, etc. e tal. Eu também, se eu tiver a oportunidade, contar uma historinha rápida. Eu fui com meu filho pequenininho no zoológico de São Paulo, quando ele era pequeno. Hoje ele tem 38 anos. Aí, quando eu cheguei lá, tinha lá o espaço do gorila. Era um espaço, né? Não era uma jaula. Tinha um espaço e tinha uma cachoeira no meio assim do espaço. E o gorila estava sentado exatamente do outro lado, o mais longe possível da cachoeira, e estava chateado. Sabe quando ele está com aquela... Bom, o gorila tem cara brava mesmo, né? Mas ele estava chateado. Aí eu fiquei olhando aquilo, né? Aí eu escrevi, naquela época não tinha e-mail, eu escrevi uma carta para o veterinário do zoológico, sugerindo, porque aquela cachoeira era uma cachoeira artificial, né? Quer dizer, eles ligavam e desligavam quando queriam, sugerindo que ele ficasse só assim na época de visitação, sábado e domingo e tal, e durante a semana deixasse desligado. Pois você acredita, ele chamava Faisal, eu me lembro que o sobrenome dele era Faisal, desse veterinário. Ele me escreveu uma carta depois, dizendo que mudou o humor do gorila.
e que ele, inclusive, teve uma gorilinha. Nasceu uma gorilinha que ele nunca tinha tentado nascer. Então, você vê, o som, quando a gente fica perto de lugar barulhento, primeiro que ele tem um estresse que ele te provoca. Por exemplo, você mora num lugar, tem uma obra lá na frente, nego batendo estaca lá, pá, pá, pá. Aquilo não precisa lesar o seu ouvido, mas ele vai te dar uma irritação, um estresse. Exatamente. Aí, então, eu acho que a prevenção está aí, explicar para as pessoas. A Organização Mundial de Saúde, ela está negociando com as grandes produtoras de celular, principalmente, né? Porque hoje em dia tem celular tudo quanto é marca, mas tem lá, você pega a Apple, pega a outra, a Samsung, etc. Aí eles estão negociando que haja uma barra que vai chegar num certo ponto e para, porque eles acham que vai ter realmente milhões de pessoas com problema de audição. Muito obrigado, hein? Olha, eu fiquei honrado com a sua presença. Honrado. Imagina. Então, eu acho que é isso. Quanto à questão do engenheiro, eu acho que é fundamental. Eu tenho um engenheiro, não sei se você viu que a gente fez uma prótese genérica, que a prótese custa caríssima. E nós conseguimos criar uma prótese com um valor de R$80. Né? E isso não foi para frente, eu não vou ficar aqui me estendendo, mas por muito lobby das empresas internacionais de importação, porque não tinha nenhuma fábrica brasileira de coisa. Naquela época, inclusive o Giovanni era secretário da Saúde, nós levamos lá, ele tentou colocar, mas o lobby é muito grande. Tá? É a mesma coisa que aconteceu no marca-passo, em tudo aconteceu isso. Né? Então, assim, o engenheiro hoje, graças a Deus, com esse projeto da FAPESP que eu citei, esse engenheiro voltou. Porque eu fui buscar ele estava trabalhando numa empresa, mas ele estava chateado, ele queria trabalhar com audição. Aí eu consegui uma bolsa boa para ele de pós-doc, e ele está lá, e ele está com a gente, e ele vai ficar com a gente lá, nós vamos fazer um monte de coisa juntos. Sem o engenheiro, eu não consigo fazer nada. Nos próximos 15 anos. Nos próximos, tomara que seja nos próximos 15 anos. Né? Quanto à questão do músico, realmente os músicos eruditos, né, vamos dizer, eruditos, eles têm maiores problemas. Eu posso citar o nome dele, porque ele acabou virando meu amigo, me deu um livro assinado, falou no meu nome lá no concerto dele, que é o Maestro Júnior Medalha. O Maestro Júnior Medalha, ele está mais velho, então ele teve uma queda de audição, e ele estava sentindo falta de ouvir algumas frequências de som em algumas. Ele é maestro, né? E eu consegui corrigir. Então ele escreveu para mim assim que eu fui um achado da vida dele, etc. E tal, que ele me deixou muito honrado. E quanto à questão do Beethoven, eu escrevi um artigo sobre o Beethoven. O artigo mais citado para você ter uma ideia, o artigo mais citado que eu tenho na literatura toda foi esse artigo que eu escrevi sobre a história do Beethoven. E o Beethoven, a gente não sabe exatamente qual foi a doença dele. Foi feito, inclusive, isso patológico dele. O Beethoven, ele no final da carreira, ele usava um pedaço de pau e ele encostava na testa e no piano. Né? E aí ele tocava e ele compunha a música pela vibração do piano. E as melhores músicas, quer dizer, eu não entendo muito de música erudita, muito não entendo nada de música erudita, tal. Mas me falaram que por exemplo, as últimas músicas dele foram as melhores, porque eles acharam que ele, estando meio que em silêncio, ele conseguia coisas que a gente não percebia e conseguia produzir músicas de altíssima categoria. Isso eu escrevo lá nesse trabalho. Então eu falei, será que no final eu termino com uma pergunta, será que o
o Beethoven, se não fosse surdo, seria tão gênio quanto ele foi? Porque realmente a Quinta Sinfonia, a Sexta Sinfonia, foram todas criadas depois que ele já estava bem surdo. Tá? Deixa eu ver o que mais a gente tem aqui. Quanto à questão da triagem auditiva neonatal, isso foi um ganho muito grande para o Brasil. Tá? E o Brasil está fazendo muito, viu? Eu sei que a gente não dá para comparar Brasil com um país, nem nos Estados Unidos se faz tanto que nem no Brasil. Mas, por exemplo, se você pegar um país pequeno, Suíça, lógico que lá quase 100% faz, né? Aqui não dá, né? Pô, olha o tamanho do nosso país, a diferença cultural, econômica e tudo, né? Mas está indo bem, viu? A gente está descobrindo coisas precoces, porque quanto mais rápido você intervir, você me perguntou quando intervir. Quando intervir, é assim, a gente já coloca aparelho de audição na criança com 3 a 4 meses. E aí, o que acontece? A fonoaudióloga vai observando esse ganho que ele tem ou não. Se ele não tiver o ganho, aí ele vai para implante coclear. Só que o implante coclear, a gente não faz em criança muito pequenininha, tipo assim, a partir de 7 meses dá para fazer. Eu prefiro chegar mais próximo de 1 ano, tá? Porque você sabe que a anestesia em criança pequenininha é mais complicado do que... Não é só dividir por 2, né? Não é as drogas, né? Então, assim, quanto mais rápido intervir, melhor, tá? O SUS, poxa, eu sou suspeito porque eu sou um defensor ferrenho do SUS. Trabalhei a vida inteira no SUS. Tudo bem, tenho consultório particular? Tenho, porque com o meu salário não daria para me pagar nem a pensão da minha ex-mulher. Então, eu preciso trabalhar, sei trabalhar no consultório privado também, mas a minha maior carga horária é no SUS, tá? Quanto à questão da orelha, bom, o Juarez é o nosso guru, né, das orelhas, né? Então, quantos casos que eu já não mandei, né, para você e vários casos desse tipo, né? Depois que foi feito aquele barra, que eu mostrei rapidinho, que é o pino que você coloca, você resolveu o problema funcional, que é o que você falou. Não adianta colocar a orelha, você não tem o problema funcional, porque a pessoa não vai escutar mais só porque tem uma orelha, só porque tem a orelha. A orelha, ela participa de 5% da audição, até menos que isso, tá? Em bicho, não. Em alguns bichos, né, você tem aquela orelhona grande e ele vira, né, por todo lado, ele vai. Então, o barra tem. Agora, uma coisa interessante nas orelhas que a gente tem vindo eu não me lembro do nome, sinceramente. São essas orelhas que eles estão implantando não é silicone, né? É o que é? É uma orelha que eles implantam e depois descola. Você já viu isso? Então, eles estão fazendo isso muito lá na Califórnia, na Universidade da Califórnia. Eu até mandei um assistente meu para lá, ele ficou mas é uma cirurgia difícil para caramba. Demora 10 horas, porque tem que rodar uns retalhos, tem que fazer Eu também nunca gostei, dentro do ouvido nunca gostei, mas parece que... Não, ele tem orelhas, eu conheço pacientes que ele tem orelha... Tudo bem, a orelha nunca vai ficar normal, mas, poxa, fica muito boa, né, a orelha. Lógico, se não tiver nada, é mais difícil. Se tiver um pedacinho, é mais fácil. Se tiver outro pedacinho, é mais fácil, você sabe disso melhor do que eu, né? Deixa eu ver. Eu acho que era isso daí, tá? Muito obrigado novamente. Olha, fico muito emocionado de estar aqui com todos vocês, amigos, né, que eu conhecia, que eu não conhecia, com o meu colega de turma aqui, o Elhão, e ele sempre foi o primeiro da classe, viu? Eu era vagabundo, eu era lá da turma do fundão. Ele era do primeiro da classe. Ricardo, a honra foi muito grande nossa. Eu, particularmente,
Eu estou muito honrado com isso. A nossa tertúlia vai ao ar ainda essa semana, obrigado. Aqui é uma da pequena recordação dessa sua presença, dentre as centenas que você tem, e seja muito bem-vindo hoje, sempre aqui. Eu queria apenas, para terminar, convidá-los para a próxima tertúlia, que vai ser em agosto. É um tema também que não afeta ninguém aqui, nós estamos fora desse tema, que vai ser cirurgia no idoso. Então, está todo mundo fora, mas está todos convidados. E você, pelo menos, vem a título preventivo, né? Preventivo. E quem vai falar vai ser o nosso acadêmico, o Gaspar de Jesus Lopes Filho. Tá? Então, muito obrigado e até a próxima aí.